Olá, seja bem-vindo ao 43º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou te passar a oitava parte da dica sobre a NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para elaboração de projetos e instalação. De uma maneira geral, a sinalização tátil de alerta deve ser instalada junto aos mais diversos equipamentos ou serviços de interesse de uso comum, tais como elevadores, balcões de informação, bilheterias e ainda uma série de outros serviços, de forma que possa servir plenamente ao propósito de alertar sobre a sua localização e posicionamento ao usuário, de forma a possibilitar o seu melhor uso e o acionamento. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada em todos os elevadores e plataformas de elevação vertical, na largura do vão, ou seja, ocupando toda a projeção da porta do referido equipamento, de forma a orientar e alertar quanto à proximidade e a orientação do posicionamento da passagem propriamente dita, no caso do vão. Vamos ver aqui. Você tem a sinalização tátil de alerta, que ocupa exatamente a largura do vão da porta do elevador, ok? O posicionamento da botoeira, de forma que a pessoa possa fazer o correto acionamento e utilização do equipamento. Quando houver necessidade do direcionamento da pessoa com deficiência visual para um ou mais equipamentos, este deverá ser feito através do piso tátil direcional. Na verdade, quando estamos diante do acesso a um elevador, devemos seguir as seguintes especificações. A faixa de sinalização tátil de alerta deve ter uma largura entre 25 e 60 centímetros e deve ficar distante da linha externa do trilho da porta de correr do elevador de 25 a 32 centímetros, ou seja, esta é a faixa de sinalização tátil de alerta, que deve ter entre 25 e 60 centímetros de largura e deve estar distante da faixa do trilho da porta do elevador de 25 a 32 centímetros, ok? É muito importante que esta distância seja respeitada. É preciso esclarecer ainda que isso acontece nos casos em que a largura da parede é menor que 20 centímetros. Dessa forma, essa faixa fica afastada da linha da parede. Já quando a parede do elevador tem uma largura entre 20 centímetros e 60 centímetros, a referida faixa de sinalização tátil de alerta fica posicionada dentro da linha de projeção da parede. Então vejamos aqui nesta figura. A faixa de sinalização tátil continua sendo afastada de 25 a 32 centímetros da linha externa do trilho, que é este aqui, correto? Ela continua também, como no exemplo anterior, tendo uma largura de 25 a 60 centímetros, mas ela fica dentro da projeção da parede, que é muito grossa, ok? Quando o elevador tem uma parede de alvenaria com uma largura maior que 60 centímetros, para que seja mantida a distância regulamentar estabelecida na norma, que é de 25 a 32 centímetros, entre a linha externa da faixa de sinalização tátil de alerta e a linha externa do trilho da porta de correr do elevador, é necessário posicionar a mesma rigorosamente entre as extremidades da parede. Então vejamos aqui na figura. Quando nós temos uma parede com uma largura maior que 60 centímetros, fatalmente esta faixa de sinalização tátil de alerta ficará entre as duas paredes. Entretanto, nós vamos manter a mesma distância, que é de 25 a 32 centímetros da linha do trilho até a linha externa da faixa de sinalização. E nesse caso, vai sobrar uma distância nesta situação aqui, ok? No caso de uma parede que apresenta uma alvenaria chanfrada, também devemos obedecer a distância regulamentar descrita logo acima, que é de 25 a 32 centímetros entre a linha externa da faixa de sinalização tátil de alerta e a linha do trilho da porta de correr do elevador. Então vejamos aqui no desenho. Este elemento aqui, este corte que você está vendo aqui, chama-se um chanfro, isto bem aqui, correto? A parede normalmente faria este desenho aqui e aqui. No entanto, ela recebeu um chanfro neste sentido aqui. Então, tanto aqui quanto aqui. Então, no caso em que você tem uma parede chanfrada, correto? Você continua mantendo a mesma distância da sinalização tátil até a linha do trilho da porta do elevador, que é de 25 a 32 centímetros. Ok?
Agora vamos falar de um outro equipamento muito utilizado, mas infelizmente nem sempre é sinalizado de forma adequada. Trata-se das bilheterias e balcões de atendimento. A Lei 16.537, a Lei do Piso Tátil, estabelece que todos os guichês de bilheterias e balcões de atendimento devem receber a sinalização tátil de alerta de forma a orientar o posicionamento adequado para o perfeito atendimento. Vale lembrar que, quando for necessário o direcionamento da pessoa com deficiência visual para esses equipamentos, a sinalização tátil direcional deverá ser instalada sobre o eixo central do mesmo. Então vejamos, quando temos uma distância muito grande neste sentido aqui, é necessário instalar a sinalização direcional, que viria neste sentido aqui, justamente sobre esta linha central do equipamento. Ou seja, ia dirigir o público até aqui, que ia chegar na faixa de sinalização tátil de alerta. Neste caso, esta faixa de sinalização tátil de alerta deve ter entre 25 e 60 centímetros de largura e entre 75 centímetros e 1 metro de comprimento, no mínimo. Também posicionada sobre o eixo central e distando da linha externa do referido equipamento entre 25 e 32 centímetros. Então vamos recapitular. Esta faixa de sinalização tátil de alerta deve ter, como manda a lei, de 25 a 60 centímetros de largura, de 75 centímetros a 1 metro de comprimento no mínimo, e deve estar colocada sobre o eixo, o seu eixo central deve ser o eixo do equipamento, no caso a bilheteria, correto? E deve estar distante deste equipamento de 25 centímetros a 32 centímetros. Assim como no caso anterior, quando temos os equipamentos de autoatendimento, os chamados caixas eletrônicos ou as máquinas de venda de produtos automáticas, a instalação da sinalização tátil de alerta é imprescindível para proporcionar às pessoas com deficiência visual a orientação adequada do posicionamento para o atendimento. Também nesse exemplo, devemos usar a sinalização tátil direcional para melhor orientar a localização das máquinas de autoatendimento. Então vejamos, aqui nós temos 3 máquinas, 3 caixas eletrônicos, digamos assim. Se a entrada for por aqui, eu teria que ter uma faixa de sinalização direcional neste sentido e diante de cada uma das caixas também teria uma faixa secundária, saindo dessa linha principal, vindo nesta direção e nesta direção. Sempre colocadas sobre o eixo desta linha aqui, que é o eixo da máquina. Ok? A faixa de sinalização tátil de alerta deve ter entre 25 e 60 centímetros de largura e entre 75 centímetros e 1 metro de comprimento no mínimo, posicionado sobre o eixo central da máquina, a qual se destina, e distando da mesma, da linha externa do referido equipamento entre 25 e 32 centímetros. Então vejamos. Aqui nós temos as 3 faixas de sinalização de alerta, e elas têm entre 25 e 60 centímetros de largura, entre 75 centímetros e 1 metro de comprimento no mínimo, e estão colocadas sobre o mesmo eixo da máquina, ok? Distando de 25 a 32 centímetros da máquina. No próximo vídeo, vamos fazer uma pequena pausa na série de vídeos sobre a Lei nº 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, para falarmos um pouco sobre a vaga do cadeirante e do idoso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o canal. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Se você gostou do assunto tratado, deixe a sua opinião e o seu comentário logo abaixo, e ainda a sua sugestão sobre outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos. Acione o sininho logo abaixo para você receber a comunicação sobre os novos vídeos do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.